Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e acompanhem a leitura que farei dos versículos 9 a 23, até a primeira parte do versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Irmãos, na última oportunidade, quando nós começamos a estudar, a considerar a conversão de Cornélio, que começa a ser narrado nesse capítulo 10, eu enfatizei aos irmãos essa dificuldade que havia, essa barreira enorme entre os judeus e os gentios em relação ao reino de Deus. A barreira era muito grande, os judeus guardavam uma série de restrições de alimento e outras leis cerimoniais, exatamente para fazer de Israel um povo diferente, um povo separado, um povo exclusivo. E o relato dessa visão que Pedro teve, ele teve quando encontrava naquela cidade, na costa do Mediterrâneo, a cidade de Jope, onde ele havia permanecido na casa de Simão, um crente, que é chamado Simão Curtidor. E é interessante, irmãos, mencionarmos aqui a cidade de Jope, onde Pedro estava, porque aconteceu um evento muito importante ali. Foi uma das cidades ali envolvidas num grande evento, num evento inclusive conhecido por todos os crentes, inclusive as crianças que estão aqui presentes na manhã, certamente lembrarão da história de Jonas. História de Jonas. Os irmãos devem lembrar bem, lá em Jonas, no Antigo Testamento, os irmãos lerão que Deus instruiu Jonas que ele deveria ir a Nínive, pregar o evangelho para
naquela capital, naquele povo, onde havia aquele povo, aquele império que dominava, inclusive, os judeus, como está ali no capítulo 1, versículo 3, Jonas se dispôs a ir, mas não para Nínive. Ele foi exatamente para a cidade de Jope. Foi para a cidade para onde ele foi, e é exatamente nessa cidade, depois de tantos séculos, que Pedro estava e onde ele teve essa visão. Na última oportunidade, irmãos, falamos como Deus ouviu as orações daquele capitão das forças dominantes da Palestina e como aquele estrangeiro recebeu as orientações de Deus para que enviasse ali mensageiros, e nós vemos no texto bíblico que ele imediatamente obedeceu às ordens de Deus e enviou então uma comitiva a Jope, onde Pedro estava. Nesses versículos que nós lemos, irmãos, nós então veremos a continuação desse episódio, mas agora o foco, Lucas, o escritor desse livro, ele muda o foco, ele tira totalmente o foco de Cornélio e agora coloca Pedro. Pedro, ele agora é narrado aqui, ele faz parte dessa narrativa que Lucas faz nesse livro histórico de Atos dos Apóstolos. Eu quero ver com os irmãos nessa manhã, primeiro, essas circunstâncias. As circunstâncias que, quando houve esse preparo, que Pedro respondesse positivamente àquele chamado de levar o evangelho a Cornélio e toda a sua casa. Porque aqui, irmãos, o que nós estamos agora considerando nessa manhã é a entrada oficial dos gentios ao reino de Deus. Como eu comecei falando, havia uma barreira enorme, uma barreira gigantesca com relação aos gentios ao reino de Deus, e agora nós começamos então a considerar a entrada oficial dos gentios ao reino de Deus. Nos dois primeiros versículos que nós lemos, 9 e 10, nós encontramos uma descrição aqui sucinta daquele momento em que Pedro teve aquela visão, né, quando aqueles servos enviados por Cornélio estavam se aproximando, sem que Pedro soubesse. Pedro então teve vontade de ficar sozinho e procurou um lugar apropriado para orar. Naquelas casas, irmãos, na antiguidade, tinha um certo telhado plano, como se fosse um meirado, um tipo de uma laje, onde um espaço com uma escada, geralmente por fora, e ali Pedro ficou orando ao Senhor. Ele teve vontade de ficar sozinho e orar ao Senhor. Era a 6ª hora do dia, diz o texto, ao meio-dia, como nós contamos a hora, e estava ali Pedro, naquele momento, orando ao Senhor. Diz o texto, irmãos, que ele ficou com fome, né? Natural, né? Estava próximo ao horário do almoço, e ele pediu para que ele preparasse alguma coisa para que ele comesse. Enquanto ele aguardava, esperava o alimento que estava sendo preparado, sobreveio-lhe um êxtase. É isso que o texto diz. E é muito difícil, irmãos, nós entendermos exatamente o que essa palavra quer dizer. Pode ser um sono profundo, da mesma maneira que sobreveio a Adão, né, como está descrito lá em Gênesis, capítulo 2, 21, quando Deus fez cair sobre Adão um profundo sono, ou também como aconteceu com Abraão, narrado lá em Gênesis 15, versículo 12, quando Deus veio a Abraão e fez aquele pacto com ele. Pode ser que naquelas condições, irmãos, Pedro adormeceu profundamente. Ou pode ser também que ele tinha sido absorvido de tal maneira, quando ele estava orando, mostrando essa intimidade, essa proximidade com Deus,
que ficou ali de tal modo abstraído daquela situação que estava sendo narrada naquela maneira ali, como Lucas narra como um êxtase semelhante ao que vamos encontrar também lá no capítulo 22 desse mesmo livro. Mas o fato, irmãos, é que consciente ou totalmente abstraído da realidade, ou mesmo em sono profundo, Pedro teve, naquelas circunstâncias, uma visão. O que foi que ele viu, irmãos? Está aí no versículo 11, nós encontramos a descrição da visão de Pedro. Ele viu o céu aberto, é isso que a palavra de Deus diz, e essa descrição acontece muito na Bíblia. Os irmãos vão encontrar várias vezes na Bíblia quando Deus revela a alguém verdades espirituais que normalmente são invisíveis. Os irmãos vão encontrar várias vezes na Bíblia o céu sendo aberto e Deus mostrando ali realidades espirituais. Nós encontramos, por exemplo, lá em Lucas 3, 21, por ocasião do batismo de Jesus, quando uma voz veio do céu e disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Nós vemos também, irmãos, a menção de Estevão, alguns capítulos atrás, quando ele estava sendo apedrejado, e ele viu os céus abertos e contemplou aquelas realidades espirituais, que nós já consideramos aqui com os irmãos. Em Apocalipse, no capítulo 4, nós também encontramos essa mesma descrição, quando João teve aquela visão dos céus, o trono de Deus e do Cordeiro, como ele descreve em Apocalipse, capítulo 4, 1. Portanto, irmãos, o que nós vemos aqui, nós vemos ocorrer algumas outras vezes na palavra, quando Deus revela realidades espirituais que não são regularmente percebidas pelos nossos olhos. E Pedro, vendo o céu aberto, ele viu um grande objeto, como se assemelhasse a um grande lençol, uma toalha segurada pelas quatro pontas, descendo do céu. Mas importante aqui, irmãos, não era o objeto, mas o que esse objeto continha. E diz o texto bíblico, irmãos, que esse recipiente continha toda a sorte de animais, inclusive animais que, segundo as normas, as restrições judaicas, que nós vemos narradas lá em Levítico 11, as leis sobre animais limpos e imundos, aqueles animais imundos que não era permitido ao povo de Israel comer. Foi isso que Pedro viu, irmãos. E vinha também uma ordem acompanhada da visão, uma ordem estranha, muito estranha para Pedro, porque contrariava aquelas restrições do povo judeu que estavam contidas ali no Antigo Testamento, mas essa era a ordem, irmãos, essa era a ordem, para que aqueles animais fossem mortos e que fossem comidos. E a reação de Pedro foi quase imediata, irmãos. Ele disse: "De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda." Ou seja, alguma coisa que não era permitida aos judeus, ao povo judeu. E o que ele ouve é uma repreensão divina. Deus repreende Pedro imediatamente, porque ele diz: "Ao que Deus purificou, não consideres comum." Ou seja, não considere imundo, porque é só Deus que deve determinar o que é santo, o que é impuro, o que se deve ou não comer. E Deus então repreende Pedro imediatamente. E o que nós vemos aqui, irmãos, é Deus dando uma lição a Pedro, uma lição veemente para que Pedro viesse a compreender tudo aquilo que estava acontecendo agora ali, naquele momento. Tudo estava convergindo para uma grande mudança que haveria com relação ao reino de Deus.
E o que Deus faz ali com Pedro, irmãos, é uma grande lição para que ele compreendesse exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento. O que nós vemos aqui, irmãos, é essa transição da antiga dispensação para esse novo momento da graça de Deus, e aquelas restrições não tinham mais sentido. Pedro não havia compreendido essa natureza agora universal da igreja. A igreja de Deus não ficaria mais restrita àquele povo, aos judeus, mas agora seria aberta a todos, até os confins da terra, como o Senhor Jesus mesmo prometeu ao seu povo, para onde eles deveriam levar o evangelho, pregar o evangelho. Nós lemos, por exemplo, irmãos, Jesus já, lá em Marcos 7, 18 a 19, então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. No sentido que Jesus, às vezes nós lemos, irmãos, essas passagens e nós não compreendemos o significado, a lição, mas aqui Jesus fazendo observações, dizendo que o que contamina não são os alimentos que entram pela boca, mas o que sai do coração duro, amargurado, e revela a iniquidade do coração do homem. Isso contamina os homens. Jesus já alertando ali àqueles seus discípulos. Jesus afirmando que não mais haveria restrições alimentares próprias da antiga dispensação, porque essa restrição alimentar tinha um significado muito especial de povo, de separação nacional. É verdade, irmãos, havia essa necessidade, essa importância de mostrar a diferença do povo judeu dos demais, porque no Oriente, irmãos, a tradição mostrava que se uma família oferecesse um almoço, um alimento a outra, significava ali uma comunhão, significava ali uma junção. E negar a participação desse alimento evidenciava a separação, evidenciava povo que não poderia se juntar a outro. E no Antigo Testamento, irmãos, naquele momento da igreja de Deus, naquele momento, era importante que o povo se preservasse. Naquele momento era importante a preservação do povo, não assimilasse os mesmos costumes dos povos pagãos, não se misturassem com pagãos, com os ímpios. E havia toda aquela restrição, havia toda aquela separação. E para Pedro, irmãos, foi muito difícil entender isso. Foi muito difícil entender isso, embora Jesus já tivesse colocado por outras vezes essas verdades, mas para Pedro era muito difícil compreender essa mudança. A partir do versículo 17, irmãos, nós temos o significado dessa visão. Pedro estava perplexo, não entendia o que significava aquela visão, e Pedro, ele recebe a resposta, irmãos, quando alguém bate na porta onde ele estava. Ali estava a resposta da sua indagação, da sua dúvida. Os dois servos e o soldado batem a porta, como está descrito no versículo 19, e o Espírito Santo diz a Pedro: estão aí dois homens que te procuram. Nós não podemos também dizer de que forma se falou, se o Espírito Santo se falou literalmente, de forma extraordinária, se ele discerniu conforme o Espírito Santo falou ao seu coração, mas o que aconteceu de fato, irmãos, é que o Espírito Santo falou a Pedro que ele deveria se levantar, ir até aqueles homens, sem nada duvidar, porque era o próprio Deus que havia enviado esses homens até Pedro. A chave, irmãos, para a compreensão daquela visão, a resposta
para a compreensão dessa visão estava a porta. Estava ali batendo a porta. Alguns estudiosos, irmãos, têm dúvida em relação à tradução do versículo 20. Quando diz aí, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Alguns estudiosos, alguns entendem que, ao invés de nada duvidando, a tradução correta aqui seria não fazendo discriminação. Pedro não deveria fazer discriminação com relação àqueles homens que estavam ali. Mas de uma maneira ou de outra, irmãos, o fato é que Pedro obedeceu ao Espírito Santo, compreendeu bem, desceu e ouviu a explicação dos homens que ali estavam, relatando que eles eram servos de Cornélio, que Cornélio tinha uma influência muito grande onde ele vivia, a sua vida diante da nação judaica era uma vida esplêndida, uma vida séria, e falou também sobre a visita do anjo e a ordem que Cornélio recebera e como ele deveria proceder para que procurassem a Pedro. No final da narrativa, nós lemos aqui, irmãos, no versículo 23, nós vemos um convite meio estranho. Pedro os convida para que eles se hospedassem com eles. É um convite estranho, irmãos. Primeiro porque ele já era um hóspede. Pedro já estava ali hospedado. Ele estava na casa de Simão Curtidor, hospedado. Mas, como eles eram irmãos em Cristo Jesus, certamente eram tão próximos, tão ligados pelo Espírito Santo de Deus, como o corpo de Cristo, que não haveria problema nenhum. Pedro ali, falando por Simão Curtidor, certamente Simão, ele não faria nenhuma objeção contra isso, portanto aqui não parece ser muito estranho. O estranho aqui, irmãos, é ele convidar aqueles homens gentios para entrarem na casa e então hospedar aqueles homens. Isso era absolutamente proibido entre os judeus. Os judeus jamais poderiam fazer isso, irmãos. Convidar gentios a se hospedarem nas suas casas. E isso aqui, irmãos, indica que algumas rachaduras daquele muro já estavam começando a aparecer naquele muro ali. Aquele muro que estava começando a rachar, aquele muro de divisão entre os judeus e os gentios o muro estava começando a rachar para ser derribado, para que fosse quebrada aquela inimizade que havia entre os judeus e os gentios. Vemos aqui, irmãos, o Evangelho de Deus rompendo todas as barreiras. O Evangelho de Deus rompendo todas as barreiras. E através de tudo isso nós vemos como Deus, irmãos, vai agindo, a fim de que pela misericórdia dele mesmo, os gentios, eles entrassem no reino de Deus e os judeus pudessem entender que a graça de Deus é muito maior, irmãos, daquilo que eles tinham ideia. A graça de Deus, a misericórdia de Deus são muito maiores do que eles tinham aquela compreensão. O amor de Deus, a graça de Deus, tão grandes, irmãos, a ponto de atingir também, chegar aos gentios. E eu quero terminar, irmãos, essa exposição desses versículos bíblicos nessa manhã, trazendo algumas lições para a nossa vida. Esses textos, essa narrativa histórica desse livro, Atos dos Apóstolos, eles têm ensinamentos profundos, ensinamentos preciosos para a nossa vida, irmãos. Nos dias de hoje, nós, gentios, que fomos alcançados pela graça e hoje fazemos parte do reino de Deus, do povo de Deus aqui nesse mundo. E a primeira lição diz respeito à harmonia que nós percebemos na soberania de Deus, irmãos.
Deus está no controle e faz tudo com essa harmonia, de forma bem feita. Se os irmãos pegarem essa narrativa desde o começo, é impressionante como as coincidências, entre aspas, as coisas vão acontecendo passo a passo para chegar àquele momento maravilhoso, importante para a igreja de Cristo, os gentios adentrando oficialmente no reino de Deus. Deus trabalhando, irmãos, na casa de Cornélio, com Pedro, as coisas se juntando em harmonia para que acontecesse esse grande evento importante na igreja de Deus. E nós não podemos estranhar isso, irmãos. Nós não podemos estranhar isso porque nós cremos no Deus soberano. E Ele é apresentado na Bíblia como onisciente, onipresente, todo-poderoso, aquele que vai governando, aquele que vai estipulando a própria história da humanidade. Nada escapa do seu controle, nada escapa das suas ordens. E Ele então, irmãos, Ele vai fazendo todas as coisas acontecerem, tudo para a glória do seu santo nome. E nós devemos entender, irmãos, que na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Tudo vai acontecendo na nossa vida para que Deus controlando, Deus estipulando, dando as ordens, fazendo com que todas as coisas aconteçam para o bem daqueles que amam a Deus, mas principalmente, irmãos, para a glória e louvor do seu santo nome. E você que está me ouvindo nessa manhã, entenda isso, você faz parte dos propósitos eternos de Deus, na construção da história da humanidade, na qual Ele vai trabalhando os pontos, as pessoas, tudo, as coisas são montadas, estruturadas para o propósito em cada vida aqui presente. Em cada vida aqui presente. E o mais importante, irmãos, para a glória e louvor do seu santo nome. Às vezes a gente está conversando e nós vemos pessoas, por exemplo, que dizem: pastor, mas eu deveria ser convertido, ou Deus me converter mais cedo, porque eu veria como é maravilhoso conhecer a Deus. E às vezes, irmãos, nós precisamos entender que tudo faz parte do propósito de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, há um propósito e há uma direção, um planejamento, uma estruturação feita pelas mãos do nosso Deus para que todas as coisas aconteçam na nossa vida. E nós precisamos entender dessa maneira, irmãos. O nosso Deus, Ele não é surpreendido por acontecimentos. O nosso Deus, Ele não está ali tomando susto com os acontecimentos dessa terra, irmãos, da humanidade. Todas as coisas estão debaixo do seu controle, da sua mão toda poderosa. E outra lição, irmãos, que nós vemos aqui à luz desse texto, que vai ficando cada vez mais clara no relato da conversão de Cornélio, é a importância da pregação da palavra. Tudo isso vai acontecendo, irmãos, todas essas pessoas envolvidas, todos esses acontecimentos que vão sendo mostrados, para quê, irmãos? Para que a palavra de Deus fosse pregada a Cornélio e toda a sua família. Todas as coisas estão dirigindo para isso, irmãos. Para que a palavra fosse pregada. Todos esses acontecimentos de forma harmônica, como nós temos visto aqui, eles estão sendo conduzidos para um propósito, irmãos, a pregação da palavra para Cornélio e para toda a sua família.
Nós vimos na última oportunidade um anjo aparecendo a Cornélio, dar instruções a Cornélio, mas anjos não pregam o evangelho, irmãos. Anjos não pregam o evangelho. Quem prega o evangelho são aqueles que Deus chama, que comissiona para pregarem o evangelho no seu nome. Toda essa harmonia, irmãos, todos esses acontecimentos, para que Pedro fosse até a Cesareia e falasse de Cristo, pregasse o evangelho e o Espírito Santo operasse a salvação através dessa palavra pregada. E a última lição, irmãos, que eu gostaria de trazer aos irmãos, nem por isso menos importante, diz respeito à glória da graça de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que o homem foi feito, irmãos, para glorificar a Deus. Esse é o nosso fim principal, irmãos. Para adorar a Deus, gozá-lo para sempre. Deus não, a sua principal, a principal ação de Deus não existe para satisfazer a vontade do homem. Não existe para satisfazer as nossas necessidades. Não existe, irmãos, para resolver os nossos problemas. A maior, irmãos, toda a criação veio a existir, não somente o homem, mas toda a criação, para louvor da glória de Deus. Deus poderia existir absolutamente satisfeito nessa comunhão mútua da Santíssima Trindade por toda a eternidade, para louvor da sua glória. Mas, irmãos, aprove a Deus, por exclusiva soberania dele, por sua bondade e misericórdia, em salvar, em nos salvar, irmãos, não porque ele vê em nós qualquer virtude, qualquer bondade, mas porque seu amor se manifesta conforme a sua disposição, a sua vontade de salvar, para louvor, para a glória do seu próprio nome. Vemos aqui, irmãos, em toda essa descrição, a graça de Deus sendo exaltada, a graça de Deus sendo exaltada em cada descrição de fatos e eventos que acontecem aqui. E nós, irmãos, diante dessa verdade, não podemos fazer outra coisa senão exaltar, louvar, adorar o nome do nosso Deus por toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.